Nós estamos, inclusive, aqui ao lado do coordenador do DRACO, Charles Pessoa. Delegado Charles, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, e todos os telespectadores. Bom, delegado, primeiro perguntar para o senhor como é que é para os policiais do DRACO verem o fim desse inquérito, dessa investigação. O Marcelo participou desse trabalho na reta final, né, apenas para executar prisões, e acabou sendo morto. O DRACO participou dando esse suporte. Como é que é para vocês ver esse caso finalizado com um preço tão alto, a morte de um policial? Pois é, Joelson, ainda estamos com uma lacuna. Essa lacuna, com certeza, ela não será preenchida nunca, né? Nos corações de todos que fazem o departamento. O Marcelo era um profissional extraordinário, a gente, com certeza, nós iremos levar para sempre os ensinamentos, né, do nosso irmão Marcelo, e vamos continuar honrando aqui. No que diz respeito à conclusão desse procedimento, que foi feito pela DECO, conduzida pelo delegado Ferdinando, já era algo esperado. O Bruno realmente é um criminoso, ele não tem nada de empresário nem de cidadão, é um indivíduo que deve sim permanecer encarcerado por muito tempo. Inclusive, responde por outro homicídio, né? Já tinha uma prática violenta na sua história. Criminoso. E relacionado à investigação do crime que ele cometeu contra o nosso irmão Marcelo, né, que tirou a vida de um policial, e também a tentativa de homicídio contra os outros membros da equipe, que o inquérito também já foi concluído, ele já foi indiciado, foi apresentada a denúncia pelo Ministério Público e foi acolhida pelo Poder Judiciário, gera um resultado também esperado pelo departamento. É um trâmite normal desse procedimento, tanto da investigação como do processo. A gente acredita tanto na Polícia Judiciária do Maranhão, como também no Poder Judiciário aqui do nosso estado vizinho. A gente vai continuar acompanhando esse procedimento, mas eu tenho certeza, Joelson, que no final dessa instrução processual, ele vai sim passar pelo tribunal do júri, e eu tenho certeza que ele vai ser, sim, sentenciado. A sociedade vai sentenciar esse criminoso e ele vai receber uma pena condizente. Claro que não vai voltar ao nosso irmão Marcelo, mas ele vai pagar por esse crime cometido, tanto pelo homicídio como também pela tentativa relacionada aos outros policiais. E a gente vai acompanhar de perto, né? Então os outros policiais entram também como vítimas nesse episódio, né? São quantos no total? Na situação tinha o Marcelo, né? E tinha mais outros 4 policiais também participando do cumprimento dessas medidas cautelares, tanto de busca como de prisão, que resultou nessa situação, infelizmente, que foi a partida do nosso irmão, que foi, infelizmente, morto de forma covarde por um criminoso que, com certeza, vai passar muitos anos dentro do sistema penitenciário do Maranhão. Delegado Charles, como é que foram os dias seguintes àquela data, aquele homicídio do Marcelo? Inclusive, a gente pode pôr as imagens aí do Marcelo, se a gente tiver as imagens, porque eu lembro que foi muita comoção. Mas como é que foi a retomada do trabalho, o diálogo com as pessoas que trabalham nas equipes, e como é que está o espírito nesse momento dessas equipes de trabalho? Joelson, todos nós ainda estamos de luto, né? Quando eu falo nós, eu falo de todos que fazem o sistema de segurança pública do estado do Piauí, a sociedade, a imprensa. A gente observou realmente que toda a sociedade piauiense ficou em choque, né, com a situação. Eu acho que hoje a gente vivencia uma situação muito próxima, né, das ações da segurança pública com a própria sociedade. O DRACO desenvolve isso e a gente sabe do acolhimento da sociedade. Então, todos nós do Piauí ficamos de luto, ainda estamos vivendo esse luto. Claro que nós somos profissionais, servidores públicos, né? A gente tem que administrar essa dor e retornar para as atividades, porque a sociedade piauiense precisa do nosso trabalho. E nós estamos aqui para justamente servir a sociedade, fazer o bem para a sociedade. E estamos levando os ensinamentos do Marcelo. Claro que nós passamos ali uma semana, aquela semana do luto, também organizando até a questão do 7º dia, juntamente com a família, das homenagens para o Marcelo. Depois iniciamos um processo de retomada aos poucos, já deflagramos uma série de operações, já estamos com operações programadas. Só nessa semana, por exemplo, nós deflagramos e participamos diretamente de uma operação que foi deflagrada ontem, inclusive, aqui no Piauí e no estado do Maranhão. Nós tínhamos 2 equipes do DRACO no estado do Maranhão participando diretamente dessas ações. Então, ontem iniciamos amanhã com uma operação. Essa operação ela durou até a noite e hoje pela manhã as equipes do DRACO já estavam novamente nas ruas da capital fazendo um bem para a sociedade piauiense que é combatendo o crime. Então, estamos sim
de forma extremamente, claro que ainda com uma lacuna muito grande, mas com muito profissionalismo combatendo a criminalidade. E como eu falei, Joelso, nós vamos levar os ensinamentos do Marcelo. Nós não iremos recuar nenhum centímetro para a criminalidade. Pelo contrário, nós vamos intensificar ainda mais o nosso trabalho, sabemos do nosso papel, sabemos que o DRACO foi instituído para combater as facções criminosas e a nossa missão aqui no estado do Piauí é isso, combater o crime organizado e fazer com que esses indivíduos não tenham espaço, não tenham sossego aqui no estado do Piauí. Nós vimos, inclusive, algumas imagens aí do Marcelo, que foi morto nessa operação, né, que aconteceu no estado do Maranhão. Agora, vocês se confrontam, lógico, com os bandidos, com os criminosos, mas é difícil a gente perceber que eles reajam da maneira como reagiu naquele momento. Essa percepção agora faz alguma coisa mudar no treinamento, na capacitação? Isso é necessário? Joelso, eu não visualizo que a gente cometeu nenhum erro lá na situação, né? O Marcelo era um dos melhores operadores do DRACO, na verdade, da segurança pública aqui do estado do Piauí. Além de operador, era instrutor, era professor, e ele era um profissional extremamente cuidadoso, cauteloso com ele mesmo e também com os outros membros da equipe. Então, infelizmente, aconteceu. A gente sabe do risco de você cumprir uma medida cautelar dessa de prisão de busca e apreensão. Não é fácil. A gente atua justamente combatendo essa criminalidade violenta. Nós já passamos por outras situações. O Marcelo já tinha passado por outras situações. Já tinha se deparado com reações. Né? Aqui no próprio estado do Piauí, há uns 20 dias, mais ou menos, um mês antes da situação do Marcelo, nós tivemos uma situação de confronto policial também com equipes do departamento. A gente tem um treinamento frequente, que o Marcelo era um dos instrutores. Claro que a gente está intensificando esse treinamento, a gente está tentando aperfeiçoar ainda mais as nossas técnicas, essa nossa metodologia de entrada, né, para cumprimento dessas cautelares, né, porque o nosso objetivo sempre é prevenir, né, tanto a vida dos nossos operadores, que são, com certeza, a nossa prioridade principal, e também a vida daquelas pessoas que a gente vai dar cumprimento a essas medidas cautelares. O nosso objetivo é prender. E mesmo numa situação de confronto, nosso objetivo continua sendo efetuar a prisão. Então, a gente tem essa responsabilidade de nos proteger a vida dos operadores que estão ali do nosso lado, dos nossos irmãos, proteger a vida das pessoas que estão no contexto da residência, da sociedade de forma geral e também do próprio investigado. Claro que a gente está aperfeiçoando cada vez mais, mas volto a ressaltar, nós não iremos recuar, Joelso, nenhum centímetro para a criminalidade. Pelo contrário, iremos intensificar ainda mais esse processo para que a gente continue fazendo bem para a sociedade piauiense, que é combatendo essas facções criminosas. O senhor falou a respeito de uma operação que foi deflagrada pelo DRACO, já teve essas operações nessa semana, hoje mais uma. A gente tem imagens aí na tela do Jornal do Piauí, para que você possa ver também. Foram mandados de prisão contra suspeitos na Zona Sul e Zona Norte de Teresina. Qual era o objetivo dessa operação? Qual era o perfil de criminosos que vocês estavam combatendo? Pois é, Jorge. Ontem a gente participou, o DRACO participou diretamente de uma operação integrada com todo o sistema de segurança pública do estado do Piauí e do Maranhão, foi para desarticular uma organização criminosa que estava planejando assaltos a bancos, a instituições financeiras aqui no vizinho estado do Maranhão. E hoje, no início da manhã, deflagramos outra operação importante, também para desarticular essas organizações criminosas. Medidas judiciais de busca e apreensão com o intuito de coletar dados, informações, para alimentar investigações que estão em curso no departamento e também subsidiar futuras operações. Resultaram em algumas prisões flagrantes e dentre os investigados nós cumprimos cautelares em endereços relacionados ao indivíduo conhecido como Neto Camilo, que saiu recentemente do sistema penitenciário do Maranhão, um indivíduo que é um dos principais líderes de uma facção criminosa. Então isso demonstra realmente a importância desse monitoramento permanente. Joel, o indivíduo saiu há 10 dias do sistema penitenciário, nós observamos que ele já estava se envolvendo com essas práticas delituosas, nós já representamos por cautelares. Então, nós iremos sufocar cada vez mais essas organizações criminosas. Na verdade, nós não iremos dar nenhum espaço para esses criminosos. Então, além dessas cautelares, que teve com esse objetivo, nós também atuamos na Zona Sul, nessa operação de hoje, para evitar futuros homicídios. Identificamos ali um conflito entre dois grupos rivais, então já se antecipamos na Zona Sul da capital, um grupo ali coordenado por um indivíduo conhecido como Padeiro,
outro indivíduo conhecido como Irênio. Então, eles já estavam planejando alguns confrontos entre eles. A gente se antecipou com algumas medidas cautelares para que a gente consiga, mais uma vez, evitar essas práticas de homicídio que, em sua grande maioria aqui no Piauí, acontece justamente nesse contexto dessa disputa territorial entre essas facções. Curioso, porque é uma operação que acaba, embora coloque na cadeia, né, os criminosos, mas acaba protegendo uns dos outros ali, né? Das próprios grupos rivais. Agora, qual é hoje a região da cidade de Teresina que merece maior atenção ou que vocês já participaram de mais operações? Joelson, acho que nós fizemos um diagnóstico, né, em 2023, início de 2023. Agora, no início de 2024, nós atualizamos esse diagnóstico. A gente observa que tem células dessas organizações criminosas, infelizmente, espalhadas tanto por Teresina como pelo interior do estado. Se a gente for fazer uma comparação, Joelson, com o início de 2023, a gente observa que ainda existe, só que elas estão muito enfraquecidas se a gente fizer esse comparativo. Não é fácil a gente combater facção criminosa, então ainda existe essa presença em várias regiões da capital, mas a gente pode assegurar para a sociedade piauiense que estamos atentos, atuando de forma integrada, nós temos uma atuação muito próxima da própria inteligência, né? Tanto da inteligência da SSP, coordenada pelo Anchieta, delegado Anchieta, da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Ian e suas equipes extraordinárias, a própria inteligência da Polícia Militar, e além dessa integração entre as forças que compõem o sistema de segurança pública, né, inclusive com a própria Secretaria de Justiça, que eu quero aqui deixar o meu abraço e agradecer aos policiais penais que integram com a gente, nós também temos uma aproximação muito forte do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público. Essas cautelares relacionadas à operação de ontem, nós conseguimos em horas as cautelares, porque no cumprimento das diligências, nós fomos observando outras situações que precisamos representar e o Ministério Público deu um parecer favorável, em horas o Poder Judiciário já deferiu as medidas cautelares e fez com que a gente tivesse uma operação extremamente exitosa. Agilizando as operações. A operação de hoje também, então a gente tem uma interação muito forte com todo o sistema de justiça e com a sociedade como um todo, essas operações integradas. Se não fosse o apoio de todos, a gente não conseguiria apresentar esse resultado que a gente vem apresentando. Mas o que eu posso assegurar é que um dos pilares fundamentais das ações do departamento é justamente a inteligência. Delegado Charles, quero agradecer o senhor pela participação aqui com a gente, coordenador do DRACO. Muito obrigado por ter vindo, delegado. Agradecemos o espaço, Joelson, e volto a reiterar e assegurar para a sociedade piauiense que jamais recuaremos nenhum passo para o crime organizado. Atuaremos cada vez de forma mais intensa para que a gente tenha ainda um resultado mais eficiente e a gente continue fazendo bem para você, cidadão e cidadã de bem, que é justamente retirando esses membros de facções criminosas do nosso convívio social. Muito obrigado, delegado Charles, pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí.